Galera, não tem jeito, tem que falar do time do Fluminense, né? Hoje os programas esportivos só falam do Fluminense e acreditem, estão colocando a gente na briga pelo título, tá? Eu não cheguei ainda a esse nível, falei isso na live pós-jogo aqui ontem e repito aqui nesse vídeo pra vocês, não vou causar uma expectativa muito grande em mim, muito menos em você, tá? Mas dos 21 pontos perdidos pelo Fluminense nesse campeonato, se a gente tivesse conquistado 6, só 6, e aí você pode colocar os jogos que a gente foi prejudicado pela arbitragem, que o jogo foi no polo aquático, lá no caso do Alfredo Jaconi, ou jogos na qual o time do Fluminense atuou mal mesmo e perdeu as partidas por desmérito, né? Por erros próprios. 6 pontos de 21 perdidos, o Fluminense hoje estaria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, tá? Se você pegar duas bobeiras das várias que nós demos e tivesse revertido isso para um placar de vitória, o Fluminense hoje poderia ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. É um dos campeonatos mais equilibrados de todos os tempos, tanto para baixo quanto para cima. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou fazer uma análise hoje mais de cabeça fria, mostrar algumas imagens para vocês. É maravilhoso, é tudo legal porque a gente venceu. Mas eu queria tocar em um ponto com vocês muito importante, que se a gente realmente quiser brigar pelo título, o Fernando Diniz, nessas próximas 2 semanas aí, que só vão ter 2 jogos, o Fluminense jogar sábado contra o Corinthians, depois no outro sábado contra o Ceará, vai ter a semana livre. Ele vai precisar corrigir isso. E aí sim, se conseguir corrigir, eu tenho certeza que o Fluminense vai brigar lá nas cabeças, tá? Para você que tá chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Peço com muito carinho para você deixar a sua inscrição aqui, fazer a sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito. Falta um pouco mais de 1.500 inscritos para a gente bater a marca de 80 mil pessoas, 80 mil tricolores, torcedores de outros clubes aqui no canal. Então peço para você com muito carinho, para você deixar aqui a sua inscrição, deixe o seu like também. Se você já for inscrito, ative todas as notificações, é muito importante para mim. E vai aqui no primeiro link da descrição e baixe o OneFootball, tá? Aplicativo de futebol mais completo que tem, e é de lá que eu vou trazer todas as informações contidas aqui nesse vídeo, tá? Clica aqui no primeiro link da descrição, baixa no seu celular, é muito completo e 100% de graça, tá legal? Bom, galera, vamos lá. E é sem sacanagem, tá? Sem clubismo nenhum. Eu não me lembro de ter visto um clássico, tá? Times regionais da mesma cidade, com o time jogando, né? O time mandante sendo tão amassado, passando tanta vergonha como o Botafogo passou ontem jogando no seu estádio, no seu território, tá? Público de 20 e poucas mil pessoas, a maioria esmagadora, claro, botafoguense, e os torcedores que lá estavam viram o seu time ser amassado, massacrado por praticamente o tempo inteiro, o jogo inteiro. Para vocês terem uma ideia, e eu vou trazer os números completos agora, ou pelo menos os mais importantes, o Fluminense teve 80% de posse de bola. O Botafogo só ficou com 20% do tempo com a bola nos seus pés. Cara, isso é um recorde. Eu não me lembro de ter visto, repito, um clássico com uma superioridade tão grande. Isso é muito comum na Europa, em jogos do campeonato estadual, quando joga um grande com um pequeno, enfim. Tá certo que o Botafogo tá deixando de ser o nosso rival, ou já deixou de ser há muito tempo, né? Já virou um grande freguês, perde do Fluminense o tempo inteiro. Até quando ganha não vale nada. Mas mesmo assim, eu fiquei muito surpreso com a superioridade da nossa posse de bola e da postura do time do Fluminense. Eu vou colocar algumas imagens aqui na tela já para poder te demonstrar isso, mas também poder fazer uma ponderação, tá? Vamos aos números da partida que eu printei aqui da tela do OneFootball. Vou colocar aqui na tela para vocês, não só vou ler aqui rapidinho. 80% de posse de bola contra do Fluminense, 20% do Botafogo. Aí o Fluminense teve 11 finalizações, o Botafogo teve 9. Principalmente no primeiro tempo, o Botafogo conseguiu ali umas 3 estocadas, que se tivesse um atacante um pouquinho mais de qualidade, poderia ter marcado o gol. Principalmente num lance desperdiçado pelo Matheus Nascimento, tá? Teve um contra-ataque, ele saiu praticamente cara a cara com o Fábio e acabou finalizando para fora. Então, no segundo tempo, o Botafogo não teve chance praticamente nenhuma, mas no primeiro tempo ele teve algumas estocadas ali. E isso é uma das coisas que precisa ser corrigida no dinizismo, tá? Não tenho dúvidas disso.
Finalizações no gol. O Botafogo foi uma só. O Fábio fez uma defesa. Então ontem a gente não passou nem susto com o Fábio. E o Fluminense finalizou apenas 3, tá? De 11, apenas 3 no gol, sendo que uma dessas 3 foi o golaço do Lukaku. Do Manuel, tá? Então poucas finalizações no gol. E isso é um problema do dinizismo, tá? Tivemos aí 6 escanteios contra 1 do Botafogo, 6 escanteios do Fluminense contra 1 do Botafogo. Das finalizações deles, das 9, né, 4 foram bloqueadas pelo nosso sistema defensivo. Então isso mostra um equilíbrio defensivo do Fluminense. Quando ele tá postado, quando ele não sofre contra-ataques, tá? Um impedimento para cada lado. E isso aqui para mim é uma das coisas que mais me assustam. Me assustam, que eu digo positivamente pra gente, mas um terror pro torcedor botafoguense. O Fluminense trocou 652 passes certos. Teve um aproveitamento aí de 89%. Já a equipe alvinegra tocou na bola acertadamente, né? Trocou apenas 121 passes, com aproveitamento de 66%. Galera, isso é terrível. Isso realmente deixa muito claro que é como se fosse um jogo de um time grande contra um time pequeno. Isso aqui são os números de Campeonato Carioca de Fluminense e Audax. Fluminense e Nova Iguaçu, tá? Então os números são muito surpreendentes para um clássico do Campeonato Brasileiro. Eu queria mostrar essas imagens aqui para vocês, tá? Uma das características do dinizismo, e o que ele mais pede, é superioridade numérica em cada setor que o nosso time está com a bola. Compactação, ou seja, o time jogar próximo. Porque quanto mais próximo jogar o time, mais próximo tiver um jogador do outro, isso minimiza os erros de passe e dificulta a marcação do adversário. A primeira imagem aqui em cima de mim, ó, à esquerda, a sua esquerda superior, a gente vê ali a saída de bola do Fluminense. E curioso que eu reparei isso lá no Engenhão. Falei assim, o Fluminense, quando ele sai com a bola, ele sai com 3 zagueiros. Ele faz aquela famosa linha de 3, né? E o André recua para poder fazer essa transição ofensiva. Então tá o Manuel lá na esquerda, o André e o Nino. E o Botafogo ontem, como jogou no 4-5-1, só tinha o Matheus Nascimento marcando. Ou melhor, marcando não, cercando. Então o Fluminense ele tinha superioridade numérica na saída de bola. Já no campo adversário, já no campo de ataque nosso, campo de defesa do Botafogo, na imagem superior à sua direita, a gente vê ali o Samuel Xavier, ele tá com a bola, e tem mais 3 jogadores do Fluminense próximo, André, John Arias e Paulo Henrique Ganso. Por outro lado, só tinha 3 jogadores alvinegros para marcar, ou seja, mais uma vez a gente tinha superioridade numérica. Então a gente tinha superioridade numérica no campo defensivo, no meio-campo, que foi onde a gente ganhou o jogo. Porém, galera, nessa imagem de baixo aqui, ao lado da minha telinha, a gente vê o Fluminense já se aproximando no último terço do campo, que é onde realmente ele tem que criar oportunidades para os seus atacantes poderem finalizar. E ali a gente não consegue ter superioridade numérica, tá? Você vê que tem 5 jogadores nossos aqui, né, tem acho que eu não lembro, não tô conseguindo enxergar bem quem é esse nosso jogador aqui, acho que é o Nonato, tá com a bola, você vê o John Arias por trás do Chay, ou seja, o John Arias, ele atrai a marcação do Chay e com isso o Nonato ou o André, enfim, não sei quem é que tá com a bola aqui, ele consegue carregar a bola por mais tempo, ele sofre menos ataque. Você vê o Luiz Henrique pronto para partir, tem um outro jogador ali na frente que eu acho que é o André, o Samuel Xavier fechando mais por dentro para poder deixar o Luiz Henrique aberto pela ponta, só que lá na frente só tem o Cano, tá? A gente vê o Caio Paulista livre aqui na esquerda e tem 3, né, praticamente. O quarto lá tá marcando o Caio Paulista. Você vê 3 jogadores ali em cima do Cano, tá? Essas imagens deixam claro para mim que o dinizismo ainda tem algumas coisas a serem corrigidas. É legal a gente ter 80% de posse de bola, é legal você ter domínio, toca e toca e toca. O Fluminense tem uma característica muito boa agora, que é a paciência. Em nenhum momento a gente perdeu a paciência e tentou rifar. Isso, inclusive, foi perguntado pro Diniz na entrevista coletiva se ele não deixa o time dele cruzar a bola na área, ficar lançando bola na área. E aí o Diniz falou que ele tá há muito pouco tempo no Fluminense, tem apenas 2 meses de trabalho, que agora vai ser a 2ª ou a 3ª vez que ele vai ter uma semana livre para trabalhar.
que ele não proíbe os jogadores dele de fazer isso, mas ele preza, assim, pelo toque de bola, aproximação e tudo mais. Só que, galera, isso tudo é muito legal porque a gente venceu o jogo, porque o Manuel conseguiu marcar aquele gol, né? Se o Fluminense tivesse tido 80% de posse de bola contra 20% do Botafogo, 11 finalizações contra 9 e apenas 3 finalizações no gol, e a partida tivesse terminado 0-0, a gente estaria aqui reclamando e questionando algumas coisas. Então, assim, tá bonito. Desse jeito, eu acho que o Diniz ele pode repetir o trabalho que ele fez no São Paulo. O São Paulo não tinha elenco para brigar pelo título brasileiro. E o Fernando Diniz colocou o São Paulo para brigar para ser campeão daquele ano e perdeu por muito pouco. E te digo, hein? O São Paulo perdeu aquele título por problemas extracampo, tá? Ocasionados aí pelo próprio Fernando Diniz lá com o Tietê, aquela discussão. A partir dali o negócio começou a desandar. Mas dentro de campo, o trabalho estava fluindo. E eu assisti umas 3 resenhas esportivas hoje da grande mídia aí, e todas elas bateram na tecla que o Palmeiras está muito à frente de todo o resto. O Atlético Mineiro vem em segundo ali como um time que pode incomodar, e depois vem o resto. Corinthians, Internacional, Fluminense, o Santos eles descartaram, o São Paulo se melhorar, tá? Mas eles colocaram ali o Palmeiras à frente, Atlético Mineiro como um time que pode incomodar, e depois na sequência, principalmente Corinthians, Fluminense e Internacional, não nossa ordem, né? Mas esses 3 times ali que podem brigar lá em cima. Principalmente porque o Palmeiras, o Atlético Mineiro, vão começar a focar agora na Libertadores, principalmente, tá? Tem a Copa do Brasil também, mas principalmente na Libertadores. E aí, se a gente souber tirar proveito disso, o Fluminense, quem sabe, possa brigar lá em cima. Essa não é a minha expectativa. André, tu acredita no título brasileiro? Eu prefiro não me iludir. Então, se você me perguntar isso hoje, a minha resposta é não. Mas eu acredito o Fluminense brigando fortemente no G4. E aí, galera, quem tá entre os 4 tá muito próximo de brigar pelo título. Quem sabe uma sequência ruim aí de Palmeiras, Atlético Mineiro, não possa deixar a gente encostar. Repito, você pega 2 jogos, desses 7 que o Fluminense perdeu / empatou, se ele tivesse vencido 2, tá? Vamos lá, Juventude e Coritiba. Jogos totalmente vencíveis, né, pra gente. O Fluminense abriu 2-0 contra o Coritiba, teve o André expulso, aí teve aquele lance do André, que a gente foi prejudicado pela arbitragem. O Fluminense poderia ter vencido aquele jogo. E o jogo lá em Caxias do Sul, se não fosse polo aquático, eu tenho certeza absoluta que a gente teria vencido o Juventude. Pronto, esses 2 jogos aí o Fluminense teria mais 6 pontos, estaria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas eu não quero botar essa falsa ilusão na tua cabeça não, tá? Quem quiser acreditar no título, se iludir, vai fundo, a vida é isso. Mas se prepara caso não aconteça para você se decepcionar e tá tudo certo. Eu prefiro acreditar, por enquanto, no G4, e aí se o Diniz conseguir corrigir nessas próximas 2 semanas, só vão ter 2 jogos, se ele conseguir corrigir esses erros, conseguir fazer o Fluminense ter posse de bola, mas finalizar pra caramba, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, que a gente deu acho que quase 30 finalizações no jogo, aí sim, quem sabe, a gente lá na metade pra frente do Campeonato Brasileiro, a gente não possa vir a brigar pelo título. É possível, mas tem que corrigir algumas coisas ainda, tá? Mas não dá pra negar. O Fernando Diniz, ele é um discípulo do Guardiola e do Klopp, não tem jeito. Um dos principais fundamentos desses 2 treinadores é o time deles ter a posse de bola, que eles falam quando você tem a bola, você não dá chance do rival te machucar que eu digo te atacar, te ferir, marcar um gol. A bola tá contigo, você tem um jogo sob controle, mas eles falam também que quanto mais próximo da grande área adversária e mais possibilidades o treinador conseguir criar para o time finalizar, mais próximo da vitória eles ficam. Então, tanto o Klopp quanto o Guardiola falam, a responsabilidade do técnico é criar situações para deixar o time dele o mais próximo possível do gol adversário. A partir daí, são os jogadores que decidem, não tem jeito, tá? E a gente hoje tem jogadores com a capacidade de finalização muito boa. Então aí tá a cargo do Diniz poder criar oportunidades, o Fluminense poder finalizar cada vez mais e torcer, claro, para os nossos jogadores estarem com os pezinhos deles calibrados aí, não é isso? 14 minutos, 15 minutos de vídeo, vou ficando por aqui para não ficar longo demais. Muito obrigado por você que chegou até aqui, viu? Eu vou criar uma enquete agora, encerrando esse vídeo, te perguntando: você acredita que o Fluminense vai brigar pelo título brasileiro? Deixa lá a tua resposta na enquete
e participa aqui nos comentários também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores.